Aí o artigo 15 é proibida a cassação de direitos políticos. Então veja só, entenda uma coisa, é proibida a cassação de direitos políticos. Mas você pode ter a perda dos direitos políticos ou pode ter a suspensão dos direitos políticos, tá? Então cassar, o que significa? Cassar direitos políticos é impedir totalmente que a pessoa volte a participar da vida em sociedade, pois não poderia mais votar ou ser votado, tá? Então isso não existe, tá? Isso, cassação de direitos políticos sempre é fruto de regimes autoritários, né? Então você nunca mais vai poder fazer nada. Então isso não pode, tá? Agora, você pode ter, é possível, a suspensão por um tempo dos direitos políticos, aí tudo bem. Ou pode haver a perda dos direitos políticos, por exemplo, de um brasileiro que se naturalizou, e aí nesse caso ele perdeu a naturalização. Então pensa o seguinte, pensa o Jacan, né, o cara lá do Masterchef. Ele é francês, eu acho que ele não é brasileiro naturalizado. Mas pensa que ele se naturaliza brasileiro, né? Aí ele vai ter todos os direitos que um brasileiro tem, com relação, por exemplo, a ocupar cargos públicos, etc, né? Aí a ser eleito, etc e tal. Mas pensa que ele perde essa naturalização, então se descobre que o processo dele foi fraudulento, etc e tal. Então neste caso, ele vai ter a perda dos direitos políticos porque ele não é mais brasileiro, tá? Então essa é a ideia. Mas veja só, então o que geralmente cai em concurso é vedada a suspensão de direitos políticos. Não, é vedada a cassação. É permitida a perda ou suspensão. Tá? Perda, então entenda, cassar, você, é claro que cassar aqui é com 2 S's, né? Mas eu sempre, quando estudava, guardava que caçar é realmente eu querer matar o cara de uma vez só. Não é isso, tá? Porque isso daí seria caçar com C cedilha. Mas eu guardava assim, né? Então cada um tem um jeito de guardar. Então caçar os direitos políticos não é possível. Cassação é feita por regimes autoritários. E o nosso país, até que se prove o contrário, ainda é um país em que há o regime democrático. Pois bem, é possível, por outro lado, que haja perda ou suspensão dos direitos políticos. Então, olha só. E quando que isso acontece? Por exemplo, como eu te falei, ó, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, então a pessoa não tem mais condições, ela está incapaz, ela está com alguma doença mental, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. Então, enquanto a pessoa tiver uma condenação criminal, uma coisa que vai acontecer é que o juiz vai mandar um ofício para o cartório eleitoral com o objetivo de retirar ou suspender a atividade daquela pessoa como eleitor. Então ela vai votar lá, o nome dela não vai estar na lista. Por quê? Porque ela saiu da lista, porque ela está com os direitos políticos suspensos, tá? Também, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Você lembra, né, que lá no artigo 5º a gente tem a ideia de que você tem o direito de ter a sua convicção filosófica, política, religiosa, seja lá o que for, mas você precisa cumprir alguma coisa alternativa. Então, por exemplo, olha, não quero servir ao exército. É uma obrigação minha como homem servir ao exército, mas eu não quero. Então qual é a alternativa nesse caso? Olha, a alternativa é você passar tanto tempo numa escola ajudando tal departamento da escola. Tudo bem, você tem que fazer aquilo. Agora, se a pessoa se recusa a cumprir a obrigação a todos imposta, que é o caso, por exemplo, servir ao exército, no caso dos homens, ou se recusa a uma prestação alternativa, ele vai ter suspensos os direitos políticos até que ele regularize isso. E também, um caso de suspensão dos direitos políticos é o ato de improbidade administrativa. Então, a pessoa que comete um ato de improbidade administrativa, que comete enriquecimento ilícito, ou prejuízo ao erário, ou viola princípios da administração pública, em todos esses casos, a pessoa tem suspensos os direitos políticos. Tá bom? Essa é a ideia. Aí olha só, última coisa aqui sobre direitos políticos, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, mas ela só vai se aplicar
para uma eleição que ocorrer um ano depois. Então, ó, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Então nós vamos ter eleição esse ano, né? Em outubro. Então se é mudada uma lei do processo eleitoral agora, não é possível usar essa lei de agora para as eleições de outubro. Então isso aqui é o princípio da anualidade eleitoral. Ou você poderia também chamar de princípio da anterioridade anual da lei eleitoral, tá? Então, imagine o seguinte, nós estamos agora em maio de 2022, teremos eleições em outubro de 2022. Então, se houver uma lei que mude o processo eleitoral agora, essa lei só vai valer para as próximas eleições. Não dá para valer agora, tá? Essa é a ideia. E só para a gente finalizar, meus amigos, partidos políticos, né? É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos resguardados a soberania nacional, regime democrático, pluripartidarismo, direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Então a primeira coisa que eu acho que é importante dizer para você é a seguinte: podem ser criados partidos políticos. Então é livre, tá? Então você pode criar um partido, você pode juntar um partido com outro, que é a fusão, você pode incorporar, você pode extinguir, isso é livre, tá? E claro, você precisa respeitar o que? A soberania nacional. Então você não pode ter, por exemplo, um partido do separatismo gaúcho, sei lá, tem uns malucos que pensam isso, separatismo do Sul, separatismo de São Paulo, por exemplo. Não dá, por quê? Porque isso fere a soberania nacional, né? Então, até aquele caso lá do Flow Podcast, o Monark, né? Ele falou, não, eu acho que deveria ter um partido nazista, né? Ele chegou a falar isso. Pelo menos a gente saberia quem são os nazistas, tal. Ele não sei se estava apoiando o nazismo ali, mas ele achava que era interessante você ser livre o suficiente para até poder ter um partido nazista, né? Óbvio, né? Isso por que não é possível? Por quê? Porque isso fere direitos fundamentais da pessoa humana, tá? Por quê? Porque o nazismo foi criado com o objetivo de dizer que existe uma raça superior à outra e que existem pessoas que devem ficar sempre no ralo, no lixo da sociedade e outras pessoas são melhores. Então por isso que não se poderia criar um partido nazista. Professor, mas por que então que existe o Partido Comunista? Aí eu te explico. Porque a ideia do Partido Comunista, não estou nem dizendo que eu gosto ou que eu não gosto, mas a ideia base do comunismo não é colocar uma pessoa subjugando a outra. A luta do comunismo é contra a questão de riqueza e acumulação de bens, etc. e tal. Então é uma luta de classes. Não tem nada a ver, então é o rico contra o pobre contra o rico, etc e tal, o patrão que explora ou não explora, etc e tal. Estou apenas explicando para você por que você ainda permite que exista, por exemplo, um partido comunista, sendo que o comunismo matou pessoas, etc e tal, todo mundo sabe disso, mas por que ele existe? Porque ele não foi criado para matar pessoas, ele acabou matando. E aí, enfim, cada um entenda como quiser isso que eu estou dizendo, mas não deveria ter matado. Mas qual é o ponto? Você não pode criar um partido que tem como objetivo principal exterminar uma raça, tá? Então, por isso que você não pode o partido nazista e você pode o partido comunista, se gostam ou não gostam, enfim, não vou nem entrar nesse mérito, mas você permite isso por quê? Porque você, a ideia principal é a de que você, no comunismo, não tem ali uma ideia básica de existir para exterminar outras pessoas. Só por isso, tá? Então, o resto, se tá certo, se tá errado, não vou nem entrar nesse mérito aqui. Estou explicando para você, tá? Aí, olha só. O que o partido precisa ter? Caráter nacional. Tá? Então, ele precisa ser, então, por exemplo, PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Por quê? Porque a social-democracia é uma ideia que vem da Alemanha, né? Era o período não, mas a concepção de uma mistura do capitalismo com o socialismo, né? Então, essa é a ideia, Partido da Social Democracia Brasileira, PSB, Partido Socialista Brasileiro, né? Então você tem lá PCB ou PCdoB, Partido do Comunismo Brasileiro, Partido, enfim, você está entendendo, né? Então, precisa ter essa ideia de ser brasileiro, tá? Proibição de recursos financeiros de entidade ou governos estrangeiros. Então você não pode receber nada de fora, né? Porque senão você pode, eventualmente, e nem subordinação a estes governos, né? Então você não pode
de fato, receber valores ou ser subordinado a qualquer governo estrangeiro, tá? Então essa é a ideia. Prestação de contas à Justiça Eleitoral, funcionamento parlamentar de acordo com a lei, tudo bem, tranquilo também, né? Aí olha só, é assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna. Então os partidos têm essa liberdade de também estabelecer regras sobre escolha, formação, duração dos seus órgãos, permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento. Tá? Então, cada partido vai ter o seu jeitão de eleger os seus dirigentes, os seus presidentes, os seus delegados e assim por diante. Tá? Então essa é uma ideia importante. E aí, os partidos também podem escolher o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada sua celebração nas eleições proporcionais. Eu acho que isso aqui é o mais importante para fins de um concurso, porque eleições majoritárias, o que são? Presidente, governador, prefeito e senador. Ou seja, quem tem mais votos ganha. Agora, eleições proporcionais são para todos os outros cargos, então deputado federal, estadual, distrital e vereador. Então não pode haver coligação para eleições proporcionais. Então a coligação, a junção de partidos, ela só existe para eleições majoritárias, tá? Então para eleições proporcionais, cada partido precisa lançar os seus candidatos e eles vão ser votados dentro do próprio partido, tá? Então essa é uma ideia importante também. Então aqui, eleições, só para então colocando aqui para você, ó, sem obrigatoriedade de vinculação entre candidaturas no âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, tá? Então veja só, e devendo o estatuto estabelecer aqui regras para a fidelidade partidária. Então você pode ter, por exemplo, o PSDB estadual apoiando um certo candidato a presidente e o PSDB nacional apoiando um outro candidato a presidente. Você pode ter o PL, que é o partido do atual presidente, apoiando para o cargo federal de presidente da República uma pessoa. E pode apoiar outra pessoa ou outro grupo de pessoas nas eleições estaduais e assim por diante. Tá? Então, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas. Tá? Então, ó, só eleição majoritária pode ter coligação, tá? Coligação, o que é? Reunião de partidos, entre partidos, tá? Então essa é uma informação importante para você também, tá? Aí, aqui um detalhe, né? Apenas aqui para você. Partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, então eles são registrados, enfim, nos cartórios, eles vão registrar os seus estatutos no TSE. Então, tudo bem, tá? Aí, veja só. Quem vai ter direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito à rádio e à TV? Não é todo partido. Você vê que tem partido que não aparece, né, na TV. Então, aqui a ideia é, se obtiverem nas eleições da Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 2% em cada uma delas. E também se tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Isso aqui tem um nome que talvez seja interessante você guardar, que é cláusula de barreira. Tá? Então, cláusula de barreira para acesso a recursos partidários. Então, quando que o partido vai ter acesso a recursos do fundo partidário, que é o tal do fundão lá de não sei quantos bilhões que o pessoal estava discutindo aí? Quando ele tiver pelo menos 3% de votos válidos, ok, e esses votos estejam distribuídos em 1/3 dos estados, e em cada um desses estados tenha pelo menos 2% dos votos, tá? Então, essa é a ideia. Ou se eles elegeram pelo menos 15 deputados federais em pelo menos 1/3 das unidades. Então, 1/3 são 9, né? Então, são 26 estados e o Distrito Federal. Então, aí você teria pelo menos aí 9, tá? Para que, de fato, você
tenha essa possibilidade de o partido receber valores do fundo partidário. Tá? É proibida a utilização de partidos políticos de organização paramilitar. Então, paramilitar é o que está ao lado das forças militares. Então, por exemplo, né, você não pode criar o Partido Armamentista Brasileiro. Por quê? Porque quem pode ter as armas como uma organização é só o exército, tá? E você também não pode ter um partido dos guerrilheiros de não sei o que, não pode também, tá? Ao eleito por partido que não preencher os requisitos do parágrafo 3º, que são esses aqui, né, dessas cláusulas de barreira, é assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido. Então, porque veja só, se o partido dele não vai poder aparecer na televisão nem nada disso, esse cara pode mudar de partido, essa é a ideia, tá? Então, ele não vai sofrer, ó, sem perda do mandato. Então, se ele tá num partido que o cara foi eleito, tá num partido e porventura o partido dele não alcançou esse mínimo aqui, aí ele pode mudar de partido sem prejuízos, tá? Sem ter nenhum prejuízo, tá? Os deputados federais, estaduais, distritais e vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato. Então, salvo nos casos de anuência do partido, no caso de concordância do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei. Não computado em qualquer caso a migração de partido para fins de distribuição do fundo partidário, né? Então veja só, quando que a pessoa, primeiro, quem pode perder o mandato se mudar de partido? Pessoas do poder legislativo, e tirando os senadores, porque aqui a gente tem deputados federais, estaduais, distritais e vereadores. Não estamos falando aqui de senadores. Por quê? Porque o senador é eleito de modo majoritário, você lembra disso, né? Então aqui deputados federais, estaduais, distritais e vereadores, eles podem perder o mandato se eles se desligarem do partido, tá? Isso é o que se chama de infidelidade partidária. Mas aí como que você pode reverter ou como não pode sofrer as penalidades da infidelidade partidária? Primeiro, se o partido concordar, então, a anuência do partido, então, ó, tô saindo de boa, tal, você me deixa ir para um outro partido? Ah, pode ir, tudo bem, não tem problema. Então essa é uma possibilidade. E também outras causas estabelecidas em lei. Então, por exemplo, o cara começa a ser muito excluído dentro do partido, etc e tal, então também é uma autorização para essa pessoa sair do partido sem que perca o mandato, tá? E também no caso de migração, que a gente falou aqui em cima, então o cara está num partido muito ruim e mudou de partido, então ele não vai perder o mandato, tá? Aqui, só pra gente terminar, meus amigos, eu sei que ficou um pouco maior o vídeo do que eu imaginava, 58 minutos, mas vamos lá. Só pra gente terminar aqui, parágrafo 7º e 8º foram mudados agora, recentemente, tá, ó, Emenda Constitucional 117 de 2022, salvo engano essa emenda é de abril, tá? Então os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação das mulheres. Então 5% do que se recebe é muito pouco, né? Mas é o que diz a Constituição, 5% do que o partido recebe deve ser aplicado para a participação política das mulheres. E o parágrafo 8º diz o seguinte, que o montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e parcela do fundo partidário destinada às campanhas, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e TV, a ser distribuído pelos partidos, as respectivas candidatas deverão ser de no mínimo 30%. Proporcional ao número de candidatas, e a distribuição será realizada conforme critérios aí definidos pelo próprio partido, tá? Então qual a ideia? Duas coisas novas. Então o partido tem a obrigação de aplicar 5% pelo menos do que recebe para promover a participação política das mulheres, e além disso, a propaganda no rádio e na TV vai ser dividida da seguinte maneira, pelo menos 30% do tempo dessas propagandas vai ser envolvendo a candidatura de mulheres. Tá bom, meus amigos? Então, eu termino aqui essa parte, uma parte que não é exatamente fácil, também não é difícil, uma parte de dificuldade média, são alguns detalhes aí que eu sugiro que você guarde, tá? E isso, claro, pode ser usado para o concurso de investigador da Polícia Civil, escrivão, né? Os editais ali falam sobre isso, não me recordo exatamente qual dos dois editais, mas também para o concurso de oficial de promotoria ou qualquer outro concurso que envolver essa matéria aqui. Tá bom, meus amigos? Eu fico muito agradecido. Se você quiser entrar no Base Jurídica,
O link está logo aqui embaixo. Você tem acesso a essas minhas anotações e também você tem acesso a um monte de aulas que a gente já tem lá que não estão aqui no YouTube, tá? E além disso, eu também coloco as aulas do YouTube lá junto com as minhas anotações, mas eu tenho aulas inéditas lá também. Então eu ficaria muito agradecido se você pudesse entrar, em especial no plano anual, que é R$20 por mês, que é um valor aí bem pequeno, e eu tenho certeza de que eu consigo te ajudar para os concursos que estão aí com os editais abertos e concursos aí iminentes, sempre na área do direito, né? Uma vez o cara falou assim: professor, estou com uma dúvida aqui em estatística. Então, eu não sou professor de estatística, a minha parte aqui é só a parte do direito, né? Mas, enfim, eu expliquei para a pessoa, acho que a pessoa não tinha compreendido bem, né? Então, o ponto é esse. Eu fico muito agradecido por você estar aqui. Eu volto em tantos outros vídeos e eu só estaria aqui e continuaria a fazer tudo que eu faço aqui, e faço com gosto, porque se eu não estivesse gostando do que eu faço, eu não estaria aqui, de modo que eu sempre digo que eu adoro estar aqui. Um grande abraço.